Fala pessoal, muito bem-vindos à aula 3 desse nosso programa de gestão na prática aqui do G4 Educação. Meu nome é Bruno Ardon, sou cofundador do G4 Educação, mas a minha vida como empreendedor não começa aqui. Em 2011, eu comecei a Canui com mais 2 sócios e a gente fez esse negócio crescer, ficar muito grande e a gente vendeu essa operação para a Dafit no começo de 2015. Porque 2015 e 2016, lá na Dafit, ajudando esse grupo, que chegou a quase 3 bilhões de faturamento na América Latina, a continuar crescendo de maneira lucrativa. E daí, saí de lá para trazer a RAP aqui para o Brasil, fazer toda a expansão dela durante 2017 e 2018. Saí de lá para começar aqui o G4 Educação e, em paralelo, um fundo de investimento em startups que chama North Ventures. Além disso, sou conselheiro em algumas empresas, tá certo? E hoje, para começar minha aula, eu quero falar para vocês o que é growth? O que é essa palavra que muita gente fala e pouca gente entende? E principalmente, o porquê que você deveria saber sobre esse conceito. Bom, para começar aqui já desmistificando essa palavra, growth quer dizer crescimento com eficiência. E quando a gente pensa sobre crescimento com eficiência, muitas vezes as pessoas pensam sobre melhorar vendas e melhorar o marketing. E na verdade, quando a gente pensa sobre essa mentalidade de growth, essa mentalidade é muito mais ampla do que só vendas e do que só marketing. Ela engloba toda a jornada do seu cliente na sua empresa, tá certo? E para isso, eu vou começar aqui com uma definição do que isso é para mim, né? Crescer com eficiência quer dizer alocar recursos da maneira correta e entender qual que é a forma mais simples e fácil para você atingir um objetivo seu. Quando a gente fala aqui sobre alocar recursos da maneira correta, a gente tem que começar pensando que o nosso recurso próprio ele é limitado, né? Qual que é a única coisa que todo mundo tem em comum no mundo? Todo mundo tem em comum o tempo. Todas as pessoas têm por dia 24 horas. E quando a gente começa um negócio, a gente começa com o nosso próprio tempo, certo? Então a gente começa alocando o nosso tempo. E dependendo de como a gente alocar esse tempo, a gente vai ter mais resultado ou menos resultado. E quando esse negócio começa a dar certo, você começa a vender produtos, serviços, seja lá o que for, você começa a ganhar dinheiro. E com esse dinheiro, você pode escolher continuar colocando ele todo no seu bolso e não contratando ninguém, ou você pode entender que talvez a melhor alocação desse dinheiro seja contratar algumas pessoas para fazerem aquilo que toma muito tempo seu e adiciona pouco valor para o seu negócio, e você focar em alocar o seu tempo naquilo que mais adiciona valor para o seu negócio. E daí você começa a contratar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 pessoas de repente você tem aí no seu time. Só que a complicação e a complexidade que acontece na sua empresa, conforme você tem 5 pessoas, 15 pessoas, 40 pessoas, 70 pessoas, 100, 200, 300, elas são totalmente diferentes. Uma coisa é você tirar um negócio do 0 para o 1, outra coisa é você levar ela do 1 para o 10, e outra coisa é levar o seu negócio do 10 para o 100. Então, quando a gente pensa em alocar recursos da maneira correta, eu falo exatamente sobre isso. Quando a gente tem essa mentalidade de growth, de crescimento com eficiência, é como eu aloco o meu tempo e os recursos e o tempo do meu time nos projetos corretos, nos lugares corretos, o dinheiro para marketing, para vendas correto. E isso é uma ciência que eu exploro muito durante toda a minha aula no nosso programa de formação presencial, que eu estou dando aqui um pedacinho dela para vocês, tá certo? E quando a gente pensa nisso, a gente sempre tem que ter em mente um objetivo claro. Qual que é o objetivo que a gente tem de curto, médio e longo prazo da empresa? E a gente precisa entender, dado esse objetivo, qual que é a forma mais simples e fácil para a gente atingir esse objetivo. Tem que ter essas duas coisas andando em paralelo. Uma, como eu aloco recursos da maneira mais eficiente para atingir esse objetivo, pensando sempre como eu faço isso da maneira mais fácil e mais simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um aluno nosso do G4 que passou por aqui. O nome dele é Calas, o sobrenome dele é Calas. E ele tem uma empresa que chama Calas Media. O que é essa empresa? Eles fazem mídia out of home, mídia fora de casa. Então, quando você vai no aeroporto, todos aqueles painéis que tem no aeroporto, aquelas telas de LED tendo propaganda, ele compra alguns daqueles painéis e veicula propaganda lá dentro que ele vendeu para empresas comprarem aquilo.
Ele também compra em algumas cidades aqueles relógios, né, para você veicular propaganda, ou os pontos de ônibus, ou até mesmo os outdoors, tá certo? Então, quando a gente pensa naquela mídia, ele faz mídia fora de casa, mídia out of home, aquela que não está na TV, nem na rádio, nem no celular, nem na internet, tá certo? E quem começou essa empresa foi o pai dele, há uns 20 anos atrás. Só que quando o pai dele começou a empresa, ele estava muito focado em São Paulo. E aqui em São Paulo, ele ia lá, né, por exemplo, no aeroporto, participar de uma concessão, que basicamente é um leilão para ver quem que vai ganhar aquele espaço publicitário, e quem ganha é quem dá o maior lance por aquele espaço. E aqui em São Paulo ele estava competindo contra a GC Ducô, contra a Elemídia, contra a Eletromídia, entre vários outras empresas desse setor, que na época eram muito maiores do que ele. E o que ele tinha que fazer? Né? O que o pai dele fazia? Ele tinha que tomar empréstimo no banco para fazer um bid e conseguir ganhar aquele leilão, aquela concessão que ele iria ficar ali por 4, 5 anos. Só que como tinha muita competição, sempre ele pagava um valor muito alto por aquele espaço. E quando ele ia monetizar esse espaço, vendendo essa publicidade para alguns anunciantes, a margem dele era muito apertada. Só que com essa margem apertada, ele conseguia pagar, né, os custos fixos e variáveis da empresa, sobrava um tantinho que ele pagava aquele empréstimo que ele tinha feito no banco. E a cada 4, 5 anos era a mesma história e era muito difícil dele crescer. O Calas Filho assumiu, né, a empresa, e quando ele assumiu a empresa, depois de algum tempo ali, pagando as últimas dívidas dele, ele falou, cara, é muito difícil tocar esse negócio não dá dinheiro, porque a cada 4, 5 anos eu preciso tomar uma dívida nova para continuar crescendo o meu negócio. E daí o que aconteceu, né? Ele falou, pô, estou aqui tomando a decisão de talvez fechar a minha empresa, cansei dessa empresa, dessa história. Só que antes dele fechar a empresa, né, estava ali no fim do ano, ele foi passar as festas de fim de ano com a família dele, com os primos dele. E quando ele foi passar ali as festas de fim de ano, eles estavam jogando aquele jogo War. Para quem não jogou, eu vou explicar aqui rapidamente o que é. É um mapa mundi, onde tem vários países, né, e o seu objetivo, quando você começa o jogo, você tira algumas cartas que te dão um objetivo. Nesses objetivos, eles falam os países que você tem que conquistar. E tipicamente, né, nessas cartas, os objetivos eles podem ser parecidos, diferentes, mas o que acaba fazendo que os jogadores batalhem entre eles, né? Tem uma guerra, war, tem uma guerra entre eles. E daí o que aconteceu é que os outros jogadores que estavam jogando com ele tiraram cartas para conquistar a Europa e a Ásia. E ele tirou uma carta que o objetivo dele era conquistar a América do Sul e a Oceania. E rapidamente ele conseguiu conquistar a Europa e a Oceania enquanto ele via todos os outros jogadores brigando pela Europa e pela Ásia. E isso deu uma sacada, deu um insight para ele. Ele falou, poxa, eu tô aqui no meu negócio, brigando frente a frente em São Paulo, que é uma cidade que todos essas outras grandes empresas estão jogando, estão brigando por esse espaço. E se eu, assim como eu fiz no War, em vez de competir em São Paulo, eu não vou e compito em Fortaleza, em Salvador, em Recife, em Brasília, em Goiânia. Com certeza, nesses lugares, para eu ganhar essas concessões, vão ser muito mais barato. Logicamente, eu vou ter um grande trabalho para conseguir prospectar clientes que vão querer comprar esses anúncios nessas regiões. Mas isso eu sei fazer. Mas provavelmente estando lá e pagando um valor menor por esse espaço, eu vou conseguir monetizar muito mais. E conseguindo monetizar muito mais, eu vou ter um negócio mais saudável. E tendo um negócio mais saudável e crescendo nessas regiões, isso vai me dar fôlego e caixa para vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro e para as grandes cidades e brigar de frente a frente com essas grandes empresas globais que são meus competidores. E foi isso que ele fez. Hoje, depois de 5 anos, quase 4, 5 anos desse momento, que ele quase fechou a empresa, ele é a terceira maior empresa de out of home do Brasil, com faturamento, né, de algumas centenas de milhões de reais e com lucro muito grande. Então, quando a gente pensa sobre growth, sobre crescimento, é muito mais você conseguir dar 2, 3 passos para trás e olhar de uma maneira macro, de uma maneira grande o seu negócio, né? Dar 2, 3 passos para você ver ele de longe e entender qual é a estratégia melhor para o seu negócio, para você tirar o seu ego do seu negócio. Às vezes, você quer estar em São Paulo por ego, você quer estar numa grande cidade por ego. Às vezes, se você for comendo pelas beiradas, para o seu negócio, dado o seu momento e seu tamanho, possa fazer muito mais sentido. Então esse é um exemplo de uma maneira mais simples e mais fácil de você conseguir atingir um objetivo teu e alocar os seus recursos da melhor maneira. Mas aqui eu trouxe um exemplo. Como você que está em casa, né, como você na sua empresa pode fazer isso?
Então a primeira coisa que eu digo para você ter essa mentalidade de crescimento é você conseguir encontrar e resolver os gargalos no seu negócio. Agora, como você encontra e resolve os gargalos no seu negócio de uma maneira sistemática, né? E o que quer dizer encontrar e resolver gargalos? Então eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Imagina que você acabou de começar um restaurante. Você cozinha bem, né? Os seus amigos, a sua família sempre falou para você cozinhar e abrir um restaurante, porque você cozinha muito bem, você gosta disso. E daí você um dia tomou coragem de ir lá e abrir esse restaurante. E daí quando você abriu esse restaurante, você não sabia se ia dar certo ou errado, então você pegou um salão grande e colocou ali 5 mesas, mesmo cabendo mais mesas, você colocou 5 mesas para começar. E nessas 5 mesas, cabem 4 pessoas por mesa, né? Então você conseguia sentar ali 20 pessoas nesse salão. E você começou ali, né? E você dimensionou também o número de garçom, o número de cozinheiros, né? O tamanho da cozinha, para atender essas 20 pessoas, né? Você começou ali a fazer comida, as pessoas começaram a vir, eles perceberam que o custo-benefício era muito bom, você colocou numa localização boa o seu restaurante, tinha muita demanda na região e talvez pouca oferta, e do dia para a noite, né, de uma semana para outra, de repente tem 100 pessoas na frente do seu restaurante querendo sentar para comer, só que você só tem 20 mesas, ou 5 mesas. Na hora que você olha 100 pessoas na fila e 20 pessoas que você consegue sentar, e você se pergunta, aonde que está o gargalo da minha operação agora? Está na minha fila ou está na minha mesa? Logicamente, que estão nas mesas, né? E facilmente, como você ainda tem espaço no salão, você pode colocar mais 5 mesas, né, naquele salão. Então você passa de 20 pessoas sentadas para 40 pessoas sentadas. E aquela fila de 100, talvez reduza para 80, né, agora. Só que você tem ali 40 pessoas sentadas e você tem um garçom para atender todas elas. Aonde que é o seu gargalo agora? É na fila, é na mesa ou é no garçom? É no garçom, logicamente, você vai ter que colocar mais pessoas trabalhando como garçom para atender aquelas mesas, porque senão as pessoas que sentaram ali vão ficar muito tempo esperando para conseguir ser atendidas. E daí uma vez, né, que você colocou essas pessoas, elas vão conseguir tirar os pedidos da mesa e colocar lá na cozinha. Na hora que eles colocam o pedido na cozinha, o que vai acontecer se você também não redimensionou a sua cozinha? A sua cozinha que vai ser o gargalo, porque agora você tem muitos pedidos que aquelas pessoas, os garçons conseguiram colocar na cozinha os pedidos, só que você tem um cozinheiro, um fogão pequeno, você vai precisar preparar muito mais rápido a comida. Então você vai precisar expandir a sua cozinha, o número de cozinheiros, o número de fogão, o número de utensílios que você tem lá. E depois disso, provavelmente o gargalo vai ser a sua cadeia de suprimentos, porque os pratos que mais saem provavelmente vão acabar muito rápido. Então você vai precisar arrumar a sua cadeia de suprimentos. Olha só o que a gente fez aqui. A gente viu que no começo a gente tinha uma demanda forte, que o gargalo era nas mesas, você expandiu isso, depois o gargalo era no garçom, você expandiu isso, depois o gargalo era na sua cozinha, você expandiu isso, depois o gargalo era nos suprimentos, você expandiu isso, e isso fez com que você rodasse essas mesas muito rápido. E por rodar essas mesas muito rápido, talvez você consiga ali no horário do almoço fazer 3 ou 4 turnos da mesa rodando, agora você não tem ninguém mais na fila. E daí o que acontece? A sua fila vira o seu gargalo de novo. E daí o que você tem que focar? Em como você traz mais gente para sua fila, porque agora você está rodando muito rápido as suas mesas. Então, volta tudo de novo. Como que eu vou fazer marketing agora para o meu negócio, para trazer mais gente e garantir que durante esse período do almoço ou da janta eu consiga ter um máximo de ocupação naquelas minhas mesas ou até colocar mais mesas lá, né, e você conseguir fazer isso. Então, quando a gente olha para os nossos negócios, quando você olha para o seu negócio, a reflexão que eu te convido a fazer é: identifique e resolva os gargalos. E isso, tipicamente, esse ciclo de iteração que eu acabei de contar aqui, é um ciclo infinito. Porque na hora que você resolver de novo o problema da fila, de novo as suas mesas vão ser gargalo, depois de novo o seu garçom, de novo a sua cozinha, de novo o seu suprimento, depois de novo a sua fila. Esse ciclo vai ser um ciclo infinito. E essa é a mesma coisa que acontece em todas as empresas. E daí a dica que eu dou aqui para você, quando você está pensando nessa mentalidade de crescimento, é: encontra, identifica e resolve o gargalo. Só que começa a fazer as coisas antes, né? Vai lá e faz, e depois você faz melhor. Esses ciclos de iteração são sempre ciclos de melhoria contínua. Você nunca vai nascer pronto. E se você nasceu pronto, provavelmente você demorou demais para nascer, tá certo?
A bandeira do Brasil, né, tá escrito ordem e progresso. Eu acredito no contrário. Eu acredito no progresso e na ordem. Progresso e ordem. Progresso e ordem. E isso para vocês é muito importante, né? Comecem a fazer as coisas e depois vão melhorando. Além disso, algo importante para você fazer, né, nesse exemplo que eu dei aqui, é muito simples. Por quê? Porque você está com a barriga ali no balcão. Só que quando a empresa começa a crescer, é muito mais difícil de você perceber esses padrões. E daí, quando a sua empresa começa a crescer, você precisa e tem a necessidade de começar a medir as coisas, encontrar padrão e gerenciar os padrões que funcionaram para fazer melhor e parar de fazer aqueles padrões que não funcionaram. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Imagina que você está lá fazendo uma campanha de marketing para o seu negócio. E daí você vai lá e investe R$1.000 no Google. Ou R$1.000 em panfleto. Vamos falar no Google, que é um exemplo aqui muito fácil de vocês entenderem isso que eu quero dizer, de medir, encontrar o padrão que funciona, para gerenciar e fazer mais aquele padrão que funciona e menos do padrão que não funciona. Você está investindo R$1.000 em 4 campanhas diferentes, R$250 em cada campanha. E daí, quando você investe esses R$1.000, você está tendo talvez R$2.000 de retorno. Investiu 1.000, está vendendo 2.000. E daí você fala, putz, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Não sei, provavelmente isso é ruim. E daí você começa a olhar campanha por campanha que você investiu ali. Na primeira campanha você investiu R$250 e ela retornou 0 de receita. Na segunda você investiu R$250 e ela retornou R$250 de receita. A terceira você investiu R$250 e ela voltou R$750 em receita. E a terceira você investiu R$250 e ela voltou R$1.000 de receita. Quando você soma 1.000 com 750 e 250, dá esses R$2.000. Só que agora, só pelo fato de você ter olhado essas 4 campanhas um pouquinho mais no detalhe, você consegue perceber que talvez a campanha 1 e a 2 não faz sentido você investir esses R$250 em cada, porque elas não estão tendo retorno. O que você deveria fazer é o quê? Pegar esses R$500 e voltar a investir nessa sua 4ª campanha, que traz mais retorno, traz 3 vezes mais retorno, né? Que traz, na verdade, você coloca 250 e volta R$1.000. Então, se você colocar mais 2 campanhas iguais a essa, você vai estar investindo os mesmos R$1.000, só que agora você vai estar tendo R$1.000 da primeira campanha, 1.000 da segunda, 1.000 da terceira e 750 dessa outra campanha que você já estava fazendo. Você vai estar retornando R$3.750 ao invés daqueles R$2.000, simplesmente alocando os recursos da melhor maneira. Para isso, você precisa medir as coisas na sua empresa e encontrar padrões. Padrões que funcionam e padrões que não funcionam. Para você tirar os recursos daqueles padrões que não funcionam e realocar eles para aqueles padrões que funcionam. Simplesmente por você realocar as coisas, você vai ter um resultado muito maior no seu negócio. Vou dar um outro exemplo super rápido para tangibilizar isso para vocês. Provavelmente, se você tem um time de vendedores na sua empresa, você deve ter ali um ranking de quem vende mais e melhor. Vamos imaginar que você tem 10 vendedores. Você vai ter 2 vendedores que vão vender muito mais do que os outros. E você vai ter talvez os 2 últimos vendedores que vão vender muito menos que os outros. Provavelmente você já mede isso, porque é fácil de medir. Agora, o que você faz com essa informação? Você detalha ela mais para entender por que o vendedor bom vende mais e por que o vendedor ruim vende menos? Você encontra de fato a causa raiz do problema? Por exemplo, você vê o quanto ele vende, talvez em número de receita, em margem e em prazo. Isso é um resultado, é um output. Nesse resultado, antes desse output, desse resultado, você tem os inputs que geram esse resultado. Quais são os inputs que geram esse resultado? O que são as coisas que você coloca nessa sua equação para gerar esse número de vendas, de receita, de margem e de prazo de pagamento? Provavelmente é o número de visitas que esse seu vendedor faz, o número de ligações que ele faz, o tanto de orçamento de proposta que ele manda por dia, a taxa dele de fechamento. São vários inputs, são várias coisas que você coloca nessa equação que seus vendedores podem fazer no dia a dia, que se eles trabalharem melhor naquilo, provavelmente eles vão vender mais. Então, quando você começa a detalhar, você consegue identificar o problema. Por exemplo, às vezes, o vendedor que mais vende, simplesmente ele visita mais clientes por dia, ou ele liga para mais clientes por dia. E só o fato dele ligar mais, ele vai encontrar nessas ligações clientes que têm uma propensão para comprar.
Ou o problema pode ser a oportunidade ou para o lead que ele está ligando. Às vezes ele está ligando para oportunidades ou leads que já têm maior propensão de comprar. Você tem que identificar onde está a causa raiz desse problema para poder trabalhar nela, resolver ela e daí sim ter clareza de como melhorar o resultado. Porque não adianta você ficar falando para o seu vendedor, vende mais, vende mais, vende mais, se você não ajuda ele a identificar exatamente onde está o seu problema. Dado esses exemplos, eu consegui aqui mostrar para vocês nessa primeira parte aqui dessa aula o que é crescimento no meu ponto de vista. Crescimento não é só sobre vendas, não é só sobre marketing. Crescimento é de fato sobre alocar recursos da melhor maneira possível. Cara, entendendo qual a forma mais simples e mais fácil de você atingir um objetivo. Você tem que entender claro qual que é o seu objetivo. Em cima disso, você tem que identificar, resolver gargalos. Você tem que fazer ciclos de iteração. Primeiro faz, depois faz melhor. Você tem que medir, encontrar padrão para conseguir gerenciar essas coisas e detalhar quando necessário. E daí você tipicamente faz isso sobre duas óticas. A primeira ótica é pegar esses 4 pontos que eu falei, né, principalmente identificar e resolver gargalo, entender a causa raiz do problema, da porta para fora. Ou identificar e resolver problemas e esses outros 4 pontos que eu trouxe, da porta para dentro. São duas óticas que são complementares. Elas sempre andam junto. Quando a gente fala da porta para fora, a gente fala muito em focar no cliente, focar na jornada do cliente, focar nos clientes que eu já tenho hoje. E do outro lado, é focar e entender a maturidade do seu negócio hoje, para entender onde está o gargalo. Tipicamente eu falo que as empresas elas não morrem de homicídio, não vem um concorrente e mata a empresa. A maioria das empresas morrem de suicídio. Elas se matam por não conseguir identificar esses 4 pontos que eu trouxe agora sobre o que é crescimento, da porta para dentro e da porta para fora. Agora, nessa parte da aula, eu vou simplesmente falar aqui para vocês da porta para fora. Na minha aula, né, lá na formação presencial, a gente entra muito no detalhe, tanto da porta para dentro, onde eu trago inúmeras ferramentas que vocês vão entender dependendo se você é B2B, B2C, se você é serviço, se você é indústria, atacado. Eu faço uma varredura completa para vários tipos de negócios diferentes, sejam eles pequenos, médios, grandes, se eles têm poucos clientes ou muitos clientes, se ele é B2B, B2C, se ele é B2B, B2C, independente da sua empresa, se você está no agro, etc., eu trago ferramentas da porta para fora para você identificar aonde está seu gargalo e poder voltar para sua casa, voltar para sua empresa e usar essas ferramentas para você ir a fundo e identificar o gargalo. Também bato muito e trago muitas ferramentas para você entender a maturidade do seu negócio da porta para dentro e encontrar onde está o seu gargalo. Agora eu vou trazer aqui uma ferramenta da porta para fora, tá certo? E eu começo aqui falando um pouco e trazendo essa reflexão que você tem que entender a sua base de clientes. Então a primeira reflexão que eu trago aqui para vocês é o seguinte: você precisa entender muito bem a sua base de clientes. Entender a sua base de clientes exatamente para você conseguir entender onde está o gargalo, entender padrão que está funcionando nessa sua base de clientes, aqueles que você tem que largar e aqueles que você tem que fazer mais, tá certo? E como que você faz isso, né, no começo? A primeira coisa que você precisa fazer é pegar toda essa sua base de clientes e segmentar ela em subgrupos que tenham as mesmas dores, dúvidas e desejos. Já já eu vou dar um exemplo aqui para vocês para ficar claro, tá? E daí você tem que avaliar desses diferentes subgrupos da sua base inteira para qual o seu negócio de fato é essencial. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso também. E você tem que entender qual que é o valor indispensável, né? Qual que é a dor, dúvida e desejo indispensável que você resolve deles para tentar trazer mais clientes parecidos com esse subgrupo e para tentar melhorar o seu produto, seu serviço, sua solução baseada nessas dores, dúvidas e desejos que aquele melhor subgrupo de clientes para você de fato tem. Se você fizer isso, o seu negócio naturalmente vai crescer. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, primeiro falando aqui do G4. Quando a gente pensou no G4, nos programas, né, de gestão e estratégia que a gente tem aqui, a gente dividiu em 2 subgrupos muito claros. Um subgrupo de empresas que faturam ali a partir de 12, 15 milhões por ano, até 500 milhões ou bi. Essas empresas tipicamente têm mais funcionários, têm mais colaboradores, já têm uma receita maior, têm uma margem maior, meio que já resolveu um pouquinho do dia a dia. E elas estão
pensando em como garantir que o futuro dela continue crescendo. E tem um outro subgrupo de empresas que também pode fazer, algumas dessas empresas podem ter essa dor também, né? Mas tem outro subgrupo de empresas que faturam um pouco menos, talvez ali menos de 10 milhões, né? Normalmente ali de 3, 4 milhões a 10 milhões. Esse outro subgrupo são empresas que estão nesse momento de crescimento. E elas estão menos preocupadas com o futuro, elas estão mais preocupadas em como eu resolvo o agora, como eu melhoro o meu operacional, as minhas pessoas, os meus processos, como eu faço a empresa rodar melhor sem depender de mim. Então a gente criou dois produtos diferentes. Um G4, formação presencial, que é mais focado no estratégico, e um G4, formação presencial, que é mais focado no tático e operacional. O que a gente entendeu? Que mesmo na nossa base enorme de clientes, existem clientes com dores, dúvidas e desejos diferentes. E a solução e o serviço que eu trago para cada um deles não é a mesma, porque as dores deles são diferentes. Portanto, eu preciso adaptar o meu produto, minha solução e meu serviço para cada uma delas, tá certo? Um outro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é quando vocês pensam, eu vou trazer um exemplo bem básico, né? São marcas de roupa. No fim do dia, uma camiseta, gente, é uma camiseta. Uma calça é uma calça. Um tênis é um tênis. Qual a diferença da camiseta que você paga R$250, R$500, R$1.000 para aquela que você paga R$15? Tem muita diferença, você deve estar falando. Tem muita diferença. Talvez a qualidade da camiseta, a costura, a marca, tem muita diferença. Agora, se você tem claro quando você é uma marca de roupa, para qual público você quer se posicionar, qual a dor, dúvida e desejo daquele público, fica muito mais fácil de você entender o que o seu produto, o seu serviço, a sua solução tem que ter para solucionar aquilo para aquele público. E daí, eu trago aqui, né, vocês estão vendo aí agora no slide, e a reflexão que eu quero que vocês tenham, né, aqui nessa parte, nessa ferramenta, é o seguinte. Quando você olha para a sua base de clientes, tipicamente, ela é super heterogênea. Vocês estão vendo aqui essa imagem, onde você tem, né, essa representação aqui em cores e formatos geométricos dos mais diversos tipos de cliente que você pode ter no teu negócio. E às vezes eles não têm nenhum padrão. Só que se você começa a olhar de fato e pegar uma variável, por exemplo, geométrica, você vai ver que você consegue subsegmentar eles e classificar eles em subgrupos que sejam parecidos. Os grupos dos quadrados, dos triângulos, dos círculos, por exemplo, né? Aqui na imagem, os quadrados, os triângulos e os círculos. E uma outra maneira, talvez, de você classificar isso fosse por cor. O amarelo, o azul, o verde, vermelho, né? O azul escuro. Então, quando você olha essas cores, ou a forma, são duas maneiras de subsegmentar a sua base de clientes. E daí eu trago para vocês essa reflexão. Hoje, você pega e subsegmenta a sua base de clientes, dado uma variável no seu negócio que faça sentido para o seu negócio. Por exemplo, se você atende outras empresas, você classifica a sua base de clientes entre empresas pequenas, médias e grandes, ou até talvez você atende vários tipos de indústria diferente aí na sua empresa, né? Que você atende de uma empresa para outra. Você leva em conta, talvez, que uma é do varejo, outra é do atacado, outra é de serviço, outra é uma indústria química. E será que o seu produto, serviço e solução não se encaixa melhor em um desses subgrupos? E se encaixa melhor naquele subgrupo, será que você não deveria entender, né? Putz, meu produto, meu serviço, minha solução se encaixa melhor para empresas médias do setor de serviço. Opa, mas o que de fato essas empresas valorizam naquilo que eu tenho? O que eu faço de diferente para elas que eles valorizam que as outras não valorizam? E na hora que você entende isso, fica muito mais fácil de você pegar esse valor essencial, que para eles é indispensável, que eles ficariam muito desapontados caso o seu negócio sumisse, e expandir isso. Porque é aqui onde está o seu ouro. É aqui onde você vai, de uma maneira mais simples e mais fácil, conquistar mais clientes nesse setor. É aqui que você deveria focar os seus esforços. Porque é aqui que é o seu diferencial competitivo. Logicamente que aqui nesse mini programa que a gente está trazendo para vocês, eu não consigo entrar nos detalhes, porque a gente tem tempo aqui. Na minha aula presencial, eu falo em quase 6 horas sobre esses diferentes temas. São quase 6 horas de muito conteúdo
para vocês, entrando no detalhe de cada uma dessas coisas. E aqui eu quero trazer a ferramenta que eu falei para vocês, né? É uma ferramenta que é uma matriz que se chama Recência, Frequência e Valor Monetário, e que ela serve para quem é B2B e quem é B2C, tá certo? Se você tem serviço, produto, o que você tiver, ela funciona bem. Agora, tipicamente ela funciona melhor para empresas que têm mais de 50 clientes na base. Se você tem 10, 15, 20 clientes, provavelmente essa ferramenta não vai ser a melhor ferramenta para você. Ela não vai te trazer insights para você poder gerar ações e planos de ações para você melhorar o seu negócio. Mas se você tem ali mais de 50 clientes na sua base, essa ferramenta pode te ajudar muito no seu negócio. Também, se você é uma empresa que não tenha muita recorrência de compra, como por exemplo uma construtora que você vende um apartamento e depois demora muito para vender, provavelmente essa matriz aqui vai fazer menos sentido para você olhar a sua base de compradores. Mas você pode usar essa matriz que eu vou trazer agora, né, se você é uma construtora, para segmentar os seus corretores e entender aqueles que são melhores, aqueles que você deveria promover mais e dar mais benefícios, versus aqueles que você deveria deixar de lado, tá certo? Então é uma ferramenta muito prática, muito pragmática, que eu vou trazer aqui para vocês agora. Então, o que quer dizer recência, frequência e valor monetário? Basicamente, essa análise, ela pega a sua base de clientes e ela analisa os seus clientes contra eles mesmos, dado o comportamento de compra deles. Então, a recência quer dizer quanto tempo faz que aquele cliente fez a última compra. A frequência quer dizer que, dado um período de tempo, que aqui nesse caso a gente vai colocar 2 anos de período de tempo, né? 2 anos são 104 semanas, você vai usar 104 semanas aí na tua base para fazer esse exemplo. Eu vou primeiro explicar o conceito e depois eu explico como vocês podem, na prática, fazer isso. Você vai pegar esse intervalo de 2 anos, os 2 últimos anos, para fazer essa análise, e você vai analisar todas as compras que os seus clientes fizeram no seu negócio, a frequência que eles fizeram as compras. E o valor monetário é, de fato, durante esse período de 2 anos, qual o valor total que os clientes teus compraram em todas as compras. Nesse caso, para a análise aqui ficar mais simples, eu vou tirar o valor monetário. Eu vou focar só na recência e na frequência, tá? Então vocês podem ver aqui, primeiro eu quero dar alguns insights para vocês e depois eu explico como vocês fazerem na prática. Aqui vocês vão ver que ela é uma matriz que no eixo X, aqui no eixo horizontal, você tem a recência. Quanto menor for a recência, isso quer dizer quanto menos tempo fizer que aquele cliente fez uma compra, ele vai ter aqui uma recência mais alta. Então ele vai ter uma recência 5. E a frequência é o quanto maior a frequência de compra desse cliente, maior a nota que ele vai ter. Lembrando que essa análise é sempre comparativa da sua base de clientes contra a sua base de clientes. E aqui, né, o que eu tiro de insight aqui? Quando eu tenho uma recência alta e uma frequência alta, que são esses clientes A e B, esses são os seus melhores clientes. São aqueles seus clientes que você deveria entender muito sobre eles. Para quê? Né? Lembra aquilo que eu acabei de falar agora sobre a subsegmentação de clientes? Quem são esses clientes? Como eles compraram? Que produtos eles compraram? Com qual vendedor eles compraram? O que esses clientes têm em comum? Eles são empresas pequenas, médias ou grandes? São homens, são mulheres? São pais de família? São mães? São pessoas de mais idade? São mais jovens? Você tem que entender. É quase igual o Globo Repórter de sexta-feira, né? O que fazem, o que comem, como se alimentam, você tem que entender sobre esses seus clientes aqui. Porque, basicamente, se eles são os seus melhores clientes, você tem que entender o padrão que fez eles virarem os seus melhores clientes. E quando você for adquirir novos clientes, que é o D, você tentar adquirir clientes iguais a esses. Pois a probabilidade dele virar um cliente campeão e um cliente fiel teu é muito grande. Outra coisa que você pode fazer também com esses seus melhores clientes. Você quer desenvolver um produto novo, um serviço novo, uma solução nova? Vai lá para esse grupo de clientes e desenvolve a 4 mãos. Senta com ele e fala, cara, o que você quer? O que eu poderia fazer para melhorar? Putz, eu estou pensando em lançar esse produto, o que você acha? Porque esses já são os clientes que mais consomem, já são os caras que mais te amam. Então usa eles ao seu favor, tá certo? O cliente H era aquele cliente que era muito bom, mas já faz muito tempo, então a recência dele é baixa, que ele fez a última compra. Aqui no H, você tem um caminhão de dinheiro parado. Tem uma grande oportunidade de simplesmente passar a mão no telefone,
ligar para esses clientes e ter muito dinheiro de volta para o seu negócio, ou pelo menos entender por que eles pararam de comprar com você. Os clientes K são aqueles clientes que você já perdeu. O que você tem que entender aqui? O que você fez de errado para perder esses clientes? Será que foi uma campanha de marketing? Será que foi um tipo de vendedor teu que tentou empurrar a todo custo uma venda sua e aquele cliente nunca mais voltou a comprar? Qual que é o padrão que eles têm em comum? Onde está a causa raiz? Qual que é o gargalo, né, aqui, para você parar de fazer isso? Tá certo? Então agora que eu já expliquei de maneira macro como você pode utilizar essa ferramenta, eu vou te explicar como você de fato faz essa análise. Então aqui vocês vão ver, né, o que vocês têm que fazer. Vocês têm que pegar no negócio de vocês, ir lá no seu sistema onde você cadastra as suas vendas e extrair essas vendas, seja no Excel, seja em alguma outra coisa, extrair essas vendas lá do seu sistema e entender, né, essa sua base de clientes. Então aqui eu fiz exatamente isso. Eu fui lá e extraí 15 clientes, né, aqui nesse caso, né, que compraram nesse meu negócio fictício e coloquei ali, ó, cliente 1, Bruno Nardon. Qual foi a última semana que ele comprou? Ele comprou há 3 semanas atrás. E quantas vezes ele comprou nesse período de 2 anos? Ah, ele já comprou 6 vezes. E o Alfredo Soares? Putz, ele comprou há 6 semanas atrás. E qual foi a frequência que ele já comprou? 10 vezes. O Thales Gomes, ele comprou há 45 semanas atrás. E ele só comprou uma vez. Tony Celestino, 21 semanas atrás e comprou 2 vezes. E assim por diante, né? E aqui, o que eu tenho? Eu tenho 15 clientes e eu tenho aqui 5 colunas diferentes para atribuir esses 15 clientes. Então, o que eu faço? Eu pego esses 15 clientes e divido por 5. Então, eu vou ter 5 subgrupos de 3 clientes em cada subgrupo. Se fossem 100 clientes e eu dividisse em 5 subgrupos, eu teria 20 clientes em cada subgrupo. Tá certo? Entenderam? Então, daí o que você faz, né? Primeiro eu vou classificar a recência. Então eu vou lá, clico aqui, né, no meu Excel, no filtro, e coloco do menor para o maior. O que eu vou ter aqui? Os 15 clientes orientados do menor para o maior. E daí eu vou pegar aqueles 3 primeiros, que são do primeiro subgrupo, e dar a maior nota, que é a nota 5. Quer dizer o quê? Que esses clientes vão estar aqui na recência 5. O que eu faço depois? Pego os 3 segundos clientes e dou nota 4. Eles vão estar aqui nessa segunda coluna. Eu pego os próximos 3 clientes e dou nota 3. E assim por diante até a nota 1. Então eu classifiquei aqui já a recência, onde eu vou colocar cada um desses 3 grupos, né, desses 5 grupos com cada 3 clientes em cada. Depois eu faço a mesma coisa na frequência, só que daí em vez de colocar do menor para o maior, eu coloco do maior para o menor. Então na hora que eu coloco do maior para o menor, os meus 3 primeiros clientes aqui, o que dá, né, a frequência vai dar frequência 5 para eles. Os outros 3 vai dar frequência 4 e assim por diante, até os últimos, tá? E daí eu pego na minha matriz e vou olhando um a um, né? Então, meu cliente com recência 5 e com frequência 5, que nesse caso aqui é o Léo Pinho, ele está aqui como A. Quem que é um cliente A? É um cliente campeão. Putz, o Bruno Nardon e o Alfredo Soares, o Nardon está com 5 e 4 e o Alfredo Soares está com 4 e 5. Os dois são clientes B. O Thomas aqui está com 3 e 4. O Felipe está com 4 e 4. E eu vou colocando aqui e colocando, né, essas legendas aqui, né, essas letras da onde esses clientes estão. Então, por exemplo, o Thales Gomes e o Júlio Antonioli estão lá no K, que são clientes perdidos. E daí, uma vez que eu tenho essa segmentação, eu faço exatamente aquilo que eu falei no começo. Cliente A e B, o que eles têm em comum? É o vendedor que vendeu, é a campanha que eles vieram, é o produto que eles fizeram, é alguma variável dentro deles, é uma dor que eles tinham para ir lá comprar. O que eles tinham em comum? E por que eles continuam vindo? Eu tenho que entender isso para trazer mais clientes iguais a esse. Cliente K, por que eu perdi eles? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Foi o canal? Foi o vendedor? E o cliente H, né, que aqui nesse caso é o Denis Wang, o que eu ligo para ele para eu tentar entender porque ele parou de comprar, para ele voltar a comprar. Essa foi, né, a análise, recência e frequência. E aqui vocês viram que eu utilizei recência e frequência no meu gráfico. Dependendo do seu negócio, talvez você não tenha uma frequência tão grande, mas você tenha o ticket médio das compras que os clientes fazem muito diferentes entre eles. E talvez em vez de frequência aqui, você possa usar valor monetário no lugar, tá certo? Ou você pode até fazer uma análise mais complexa em 3 eixos,
onde você usa recência, frequência e valor monetário. Explico um pouquinho disso mais profundamente na minha aula, né? E eu tenho certeza absoluta que se vocês fizerem essa análise hoje no negócio de vocês e terem uma análise mais detalhada, vocês já vão começar a aplicar coisas no negócio de vocês, que vai fazer o negócio de vocês mudar de patamar. Essa é uma entre inúmeras ferramentas que eu utilizo no dia a dia e que eu utilizo lá na aula, que são quase 6 horas de conteúdo comigo, falando muito desses 4 pontos de como identificar e resolver gargalos, entender a causa raiz, como fazer e depois fazer melhor, como medir, encontrar padrão e gerenciar e como detalhar quando necessário, da porta para fora e da porta para dentro, que eu trouxe um exemplo do que a gente usa para a porta para fora, mas lá na minha aula eu trago diversas outras ferramentas para vários outros tipos de negócio que talvez não utilizem essa ferramenta ou que essa ferramenta não seja aplicável para eles hoje. Isso é super normal. Dependendo do seu negócio, dependendo da maturidade do seu negócio, nem tudo o que eu acabei de falar aqui é aplicável a você. Mas a gente tem a consciência disso, porque a gente já passou por negócios diferentes e a gente conseguiu adaptar isso que a gente usou na Canui, que a gente usou na RAP, muito para trazer para a realidade dos negócios brasileiros. Como eu disse, pessoal, o que você assistiu aqui é uma pequena parte daquilo que a gente apresenta durante as nossas aulas no G4 Educação Presencial, nos nossos programas presenciais. Além desse conteúdo que o Thales deu, que o Alfredo deu e que eu dei aqui, os gestores que passam por aqui, eles têm a oportunidade de se conectar com outros CEOs e fundadores de empresas do Brasil inteiro. Empresas que são maiores, do mesmo tamanho, e até empresas que são menores do que eles. E eles vivem aqui experiências que são transformadoras para o negócio deles. Eles fazem negócio uns com os outros, eles encontram futuros clientes, encontram fornecedores, eles passam por mentorias coletivas e individuais, onde a gente entra no detalhe dos desafios que esses empresários têm. E eles também têm a oportunidade de trocar com outros empresários e também descobrir que aquele problema que eles passaram, alguém já passou. E a melhor coisa para você saber como de fato resolver o teu problema é aprender com gente que já fez. Seja eu, Thales e Alfredo, que já fizemos muita coisa nas nossas vidas e sabemos os caminhos mais fáceis para você passar para o lado de lá, seja até com esses outros empresários que estão lá, que também têm as mesmas dores que você. Talvez ele está um pouco mais avançado e já passou por esses desafios que você está passando e vai conseguir de fato te ajudar, contando a experiência dele, como ele resolveu o problema dele. Aqui é a oportunidade de você enxergar inúmeras coisas e problemas e desafios que você está passando e pensar no futuro do seu negócio. Eu te pergunto, quero que você faça essa reflexão. Quando foi a última vez que você ficou 3 dias fora do seu negócio, pensando e aprendendo sobre o seu negócio, tendo insights, sacadas e criando planos de execução para melhorar imediatamente aquilo que você precisa para mudar o seu negócio de patamar. Aqui no G4, você vai encontrar esses caminhos que vão te levar e levar o seu negócio para a próxima década, para o próximo patamar. Para finalizar, pessoal, agradeço você por ter assistido esse mini programa gratuito. Muito obrigado.